tarde, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida e o teu lar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Estamos voltando aqui mais uma vez com o programa A Hora da Verdade no Tempo Crítico, para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amados, estamos reiniciando aqui em nome do Senhor Jesus. Eu creio que você que tem acompanhado os nossos programas, de repente você pode ter visto o vídeo entrando, que já entrou, né, uma outra hora, mas é porque nós tivemos que dar um tempinho, uma pausa no trabalho, porque minha esposa estava grávida e o meu filho nasceu, eu tive que dar uma atenção lá em casa lá para minha esposa, mas hoje aqui estamos voltando para a honra e glória do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo e para deixar uma palavra para o teu coração também, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso e Eterno. Amados, eu quero estar falando hoje sobre uma nova e viva esperança. Eu quero ler para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 12 ao 19. Diz assim: Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos, de todos os homens, os mais dignos de compaixão. Louvado seja Deus. Eu quero partir daqui, amados, ministrar sobre o teu coração. Quero que você entenda, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra diz em Efésios capítulo 2, que estávamos mortos em nossos pecados, em nossas ofensas, e por natureza éramos inimigos de Deus. A Bíblia fala que aquele que é amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Nós vemos que é o homem que se coloca em posição de inimigo do Senhor. Não o Senhor se põe em inimigo, como inimigo do homem. A Bíblia fala que Deus ele amou o mundo de uma maneira muito grande, amado, que enviou o seu único Filho. Por estarmos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, a Bíblia diz que nós não temos condições de buscar a Deus. A Bíblia diz que nós não temos condições de oferecer algo para Deus. A Bíblia fala que não há um justo, nenhum sequer. As Escrituras declaram que os nossos pecados nos fazem separação de Deus. Então você vê, amado, que os nossos pecados nos separam de Deus por nossas escolhas. Não pela vontade, não propósito de Deus que a humanidade esteja separada dele, mas cada um escolhe, cada um tem o livre-arbítrio para decidir o que quer fazer da própria vida. Deus ele não te obriga a se achegar, a acreditar. Deus não te obriga a entregar a tua vida nas mãos dele. É uma escolha tua. É uma escolha tua. Mas eu quero partir com você do princípio, amado. Se nós estávamos mortos devido aos nossos pecados, devido à nossa teimosia, né? A Bíblia diz em Isaías 53 que todos nós éramos como ovelhas desgarradas e seguíamos os nossos próprios caminhos, né?
E como as Escrituras diz que o seu caminho pode parecer bom aos teus olhos, mas ele te conduz para a morte. Por quê? O salário do pecado é a morte. Então por isso que a humanidade está sujeito à morte por causa do pecado. Mas a Bíblia diz que, completando a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho debaixo da lei, nascido de uma mulher, para cumprir a lei, o propósito de Deus de redenção, de resgatar a nossa vida do poder do pecado, do poder do diabo e do medo da morte também. Quantos hoje vivem aprisionados com medo da morte? Quantos hoje buscam na religião entender o melhor, o que vai ser o dia de amanhã, o que vai ser depois da morte? A Bíblia diz em Eclesiastes que Deus, ele colocou no coração do homem a eternidade. Então cada alma vivente nesta terra, amado, cada homem, cada mulher tem essa convicção que existe uma vida assim após a morte, que existe algo além da sepultura. E Jesus Cristo, ele foi o que mais declarou sobre isso, que existe o céu e existe o inferno. Então nós vemos que Jesus Cristo, ele se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz no Evangelho de João que a palavra era Deus, né? E a palavra estava com Deus. A palavra fala de logos, fala do pensamento. Jesus Cristo, quando ele se fez homem e habitou entre nós, ele veio revelando, não somente com palavras, mas com ações, os pensamentos e o coração de Deus em relação à humanidade, em relação ao pecador. Jesus não vem ensinando uma religião nova. Ele não veio trazendo uma religião nova. Ele veio trazendo a realidade do coração, dos pensamentos de Deus para a humanidade que estava presa pelas amarras do pecado e da morte. Para isso, ele teve que se fazer homem. Para isso, ele teve que assumir um corpo, né? E as Escrituras dizem, amados, em Hebreus, eu quero ler para vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, que ele fala assim: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou desta condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. E a palavra fala, amados, que é dado a ordem ao homem, à humanidade, ao ser humano, de morrer uma única vez e depois disso o juízo. Não existe reencarnação, não existe uma oportunidade para aceitar Cristo, para ser salvo, depois que a pessoa morreu. Para a pessoa colocar a vida em ordem, para aceitar a Cristo e ser salvo, amado, é necessário que ela tome a decisão hoje. Tome a decisão neste exato momento, pelo nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo, que você creia de todo o teu coração. Meu amado, a Bíblia diz em Filipenses, né, que Deus, Jesus Cristo, ele se esvaziou e se fez homem, ele se humilhou se fazendo homem. Para quê? Para nos salvar, para garantir o nosso perdão, a nossa redenção, para nos reconciliar com Deus. A Bíblia fala, amado, em 2 Coríntios, capítulo 5, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Reconciliando por quê? Porque o mundo está separado de Deus. O mundo está no pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Amém? A prova diz em Abacuque, capítulo 1, que Deus, ele é santo, não pode contemplar o pecado. Então há um precipício intransponível entre Deus e o homem, amado.
que não tem o que eu faça, o que você pode fazer, que nos leve para o outro lado, para a presença de Deus, a não ser acreditar de todo o coração que Jesus Cristo, Ele se fez homem e Ele era Deus, Ele habitou entre nós, Ele morreu e ressuscitou para nos salvar. A Bíblia declara, amado, que Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. A Bíblia diz que Ele foi a propiciação do nosso pecado. Propiciação fala de um sacrifício que apazigua a ira de Deus e que nos leva ao relacionamento correto com o Eterno Todo-Poderoso. Então você, amado, não tem condições de se aproximar, de ter um relacionamento com Deus, se não for por intermédio de Jesus Cristo de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Preste bem atenção, é muito poderosa a palavra de Deus. Jesus Cristo não se fez homem, amado. Ele não se fez homem, minha amada, para te garantir uma vida nesta terra. Ele não se fez homem para garantir sucesso para você nesta terra. Ele falou que nós seríamos odiados, seríamos perseguidos por causa do nome dele. Seríamos odiados por todo mundo por causa do nome dele. Ele falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. A nossa esperança está em Cristo. A nossa vida está em Cristo Jesus, amado. Não está numa religião, não está numa placa de igreja, não está em nenhuma denominação. Não existe uma denominação que possa falar: aqui você é salvo. Isso é uma mentira de Satanás, amado. Porque a salvação está em Cristo. Ele que morreu por nós ressuscitou para nos salvar. Amados, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia declara, aleluia, por esta razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Ele diz assim: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus, ele foi tentado por Satanás no deserto, mas Satanás não conseguiu prevalecer sobre a vida dele. Por quê? Porque a natureza dele é santa, a natureza dele é pura, a natureza dele é incorruptível, querido. As Escrituras declaram aqui, eu quero ler para você, em nome de Jesus Cristo, Hebreus capítulo 7, versículo 26. É de um sumo sacerdote como este que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Preste bem atenção, em 1 Timóteo, declara assim, capítulo 2, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Resgate do que, amado? Ele foi enviado por Deus, ele se fez carne, ele se fez homem, para nos resgatar do poder do pecado e da morte, para nos arrancar da mão de Satanás, querido. E a Bíblia diz assim, meu amado: não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. O mistério é Jesus Cristo de Nazaré. Deus foi manifestado em corpo. Deus foi manifestado em corpo. Então aqui declara, no capítulo 2, versículos 5 e 6, e capítulo 3, versículo 16, comprovando que Jesus Cristo foi enviado por Deus, que ele veio para nos salvar, que ele é Deus e ele é homem também. A palavra declara, querido, em nome de Jesus, em Romanos capítulo 9, versículo 5, louvado seja Deus, aleluia. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para todos sempre, amém. Aqui fala da humanidade e fala da divindade, amém. O porquê que eu estou falando tudo isso, meu amado? Porque se Jesus Cristo, ele não fosse Deus
Se Ele não fosse Deus, Ele jamais poderia salvar a mim, salvar a você do pecado, do poder do diabo e da morte. Ele jamais poderia nos resgatar do poder de Satanás, porque um homem não tem poder para isso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 1, aleluia, que Deus, que ele foi chamado de Emanuel, que significa Deus conosco, e que salvaria o povo dos seus pecados, meu querido. Louvado seja Deus. Então, nós podemos partir da seguinte questão. A Bíblia fala assim, Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriosa, poderosa essa palavra, amado. Ele morreu pelos nossos pecados, Ele se entregou pelos nossos pecados, mas Ele foi ressuscitado pela destra de Deus. Ele foi levantado dentre os mortos para nos justificar. Ele foi ressuscitado, amado, para nos inocentar pela fé. E a Bíblia diz, quando nós cremos nessa morte e ressurreição de Jesus Cristo de Nazaré, pela fé, amado, nós temos paz com Deus, nós somos purificados de todo o nosso pecado, somos restaurados para estar na presença de Deus, meu querido. Meu amado, preste atenção, não há nada que nós possamos fazer que nos torne santo, puro, que nos dê condições de estar na presença de Deus, a não ser o nome, o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, que nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, se com o coração nós cremos, a boca nós confessarmos, nós seremos salvos. A Bíblia diz que não há um que não peque, mas a Bíblia diz que Deus, Ele é justo, Ele é fiel para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. A Bíblia diz que a salvação é um dom de Deus, é pela fé e não por obras, para que ninguém venha se engrandecer, se vangloriar diante do eterno Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então eu estou falando, amado, de uma nova e viva esperança, porque, preste bem atenção, a Bíblia fala em Efésios capítulo 2, que estávamos separados de Deus e sem esperança no mundo. Mas Jesus Cristo, quando Ele veio como homem e como Deus também, Ele veio trazendo-nos nova esperança. Ele veio trazendo uma esperança verdadeira. Aleluia. Eu quero mostrar para você aqui em nome de Jesus Cristo, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré, conforme a sua grande misericórdia. Louvado seja Deus. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Aleluia. E diz mais, amado, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Em 1 Pedro mesmo, ele declara assim: por meio dele vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Aleluia. E declara também, querido, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Quando aceitamos, cremos em Jesus Cristo de todo o nosso coração, segundo as Escrituras, nós somos lavados e regenerados pelo Espírito Santo. Você que estava sem Deus e sem esperança, você vai poder declarar que hoje você tem uma esperança viva. Por quê? Porque você acredita num Deus vivo. Porque você acredita em Jesus Cristo, que Ele vive eternamente para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, só para estar encerrando, querido, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Se você é ensinado a buscar os valores
desta vida, se você é ensinado a colocar sua esperança nos valores desta vida, você é a pessoa mais indigna de todo mundo, amado. Por quê? Porque Deus ele preparou uma esperança viva e é uma esperança eterna, não passageira. A nossa esperança está no céu que um dia vem nos buscar. A Bíblia diz que a esperança que se vê não é esperança, mas aquela que nós não vemos, nós aguardamos com paciência. Porque nós sabemos que o nosso Redentor vive e um dia Ele virá nos buscar. Meu amado, a Bíblia declara, só para encerrar em nome de Jesus Cristo, que um dia Jesus ele vai voltar. E o ressoar da trombeta, os mortos ressuscitarão. E aqueles que estiverem vivos serão transformados juntamente com eles. E no piscar de olhos, encontraremos o Senhor nos ares, e quem nos levará para encontrar com Ele é o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso. Meu amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu convido você neste exato momento, por colocar a tua esperança em Jesus Cristo, que é o nosso autor e consumador da fé. Eu convido você neste momento a entregar a tua vida a Jesus Cristo, a reconhecer que Ele morreu pelos teus pecados e ressuscitou para a tua justificação. E você, nesse exato momento, ter paz com Deus. E preste atenção, quando os teus pecados forem perdoados, querido, é instantâneo, você é lavado pelo sangue do Cordeiro. Você é lavado pelo sangue de Jesus Cristo. E a salvação, ela te traz cura, ela te traz libertação, ela te traz restauração, ela te traz novo ânimo, ela te traz nova perspectiva de vida, ela te traz nova esperança. Amado, você coloca a tua mente, teu coração nas coisas do alto, você morre para este mundo e vive para Deus, em Cristo Jesus, na pessoa e no poder do Espírito Santo. Então você vai entender o verdadeiro valor, que não é as coisas deste mundo que jaz no maligno, mas é o que é eterno, e é o que te aguarda nos céus. E um dia, somente aqueles que ousaram acreditar em Cristo e confiar a sua vida na mão de Jesus Cristo, é que vão participar dessa esperança, é que vão participar dessa gloriosa herança aguardada nos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu chamo você agora, entregue a tua vida para Jesus, se reconcilie com Deus e seja selado pelo Espírito Santo, que vai colocar no teu coração, no teu espírito, confirmando, testificando que você é filho de Deus. Você vai clamar: Abba, Pai, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Então ore comigo em nome de Jesus. Pai, eu pequei contra os céus e a terra. Eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que eu tenho ofendido o Senhor com as minhas atitudes. Eu acredito que Jesus Cristo ele morreu pelos meus pecados e ressuscitou para a minha justificação. E eu recebo como o Senhor Jesus Cristo, como o Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos, Pai. Me recebe como teu filho, como a tua filha. Meu Deus amado, toma a minha família nas tuas mãos, Senhor, e me sela com o Espírito Santo. E que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu, para toda a glória e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amado, você precisa de um milagre? Receba agora em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus te dá saúde e te faz livre. Amém. Louvado seja Deus.